A paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui mais uma tarde para falar um pouco mais da palavra de Deus. Lembrando sempre que Jesus disse em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. João 17:17 disse Jesus: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? Sempre dizendo, não sou dono da verdade, mas que Deus venha nos abençoar mais nessa tarde, para que a gente possa, através do Espírito Santo de Deus, falar um pouquinho mais da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre regeneração, né? Um assunto que as igrejas não falam, não vejo falar, que é muito importante, né? E vamos ler um texto aqui em João, muito conhecido, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3 e o versos 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Amém? Então, é isso aí. Tem duas linhas teológicas, né? Que uma é o monergismo, né? Monergismo significa monos, único, e ergon, trabalho, né? Ou seja, a corrente dos teólogos diz que o monergismo é somente Deus, né, que chama o homem está morto nos delitos e pecado, ele não pode atender o chamado espiritual, ele está morto. Então, quem tem essa possibilidade é só Deus, o homem não tem força nenhuma para ir, né? Então esse é o monergismo. E tem um outro lado, o sinergismo, né? Os sinergistas, que sinergos no grego, né? Significa que Deus toca no homem e o homem restabelece o livre-arbítrio, e aí ele consegue agora responder a chamada, se sim ou se não, né? Então sinergismo significa dois trabalham, tanto Deus como o homem. Deus chama e toca, e o homem ali pelo livre-arbítrio no sinergismo, né, responde também. Então são dois. Ao contrário do monergismo, como foi dito. O monergismo é só Deus que chama o homem, que trabalha nele através do Espírito e revivifica ele. O sinergismo responde desse mesmo jeito. O Espírito toca, restabelece o livre-arbítrio do homem, e aí ele está pronto para responder se sim ou se não. Mas as duas linhas, né? As duas linhas necessitam que o Espírito toque no homem. Então isso com as duas linhas não tem problema nenhum. Todas as duas linhas, as duas correntes, crê que o homem precisa do toque do Espírito Santo de Deus. Então nisso aí as duas linhas se concordam, né? Concorda, é que na linha do sinergismo, do livre-arbítrio, o homem tem a graça preveniente, uma graça que Deus dá preveniente para o homem responder. E no monergismo também precisa do Espírito Santo, a mesma coisa, precisa do Espírito Santo, só que diferente, né? Só que a graça é irresistível. Mas vamos deixar a teologia de lado, até porque a minha pregação é para os irmãos que nem eu, que não tenho muito conhecimento, um evangelho simples de Cristo Jesus. Um dia, se Deus nos capacitar, nós falamos mais um pouco mais da teologia, propriamente do estudo teológico. Mas vamos falar sobre o que a Bíblia diz, né? O que a Bíblia, a palavra de Deus, nos fala. Somente ela, que é a regra de fé e prática, simplesmente, né? Como a gente lemos aqui em João 3, né? João 3. Jesus respondendo a Nicodemos disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No verso 5, ele também diz assim, olha: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o verso 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Bom, meu irmão, a Bíblia diz que o homem está morto nos seus delitos e seus pecados. O homem morto, ele não pode decidir as coisas de Deus, espiritual. Preste atenção, as coisas espiritual. Nós temos 3 mortes. Lá no Éden, quando o Adão pecou, né? Ele pecou e veio a morte. A morte o quê? A morte física, ele morreu? Não, ele viveu ainda quase 1000 anos. Quando ele peca, vem a morte espiritual. Então todo homem que nasce morto espiritualmente.
Então ele precisa ser revivado pelo Espírito Santo de Deus, através da pregação do Evangelho, através de ouvir falar do Evangelho. Porque ele, para as coisas de Deus, presta atenção, para as coisas de Deus, ele está totalmente morto. Ele não pode responder se Deus, através do Espírito Santo de Deus, não regenerar. Regeneração é um ato realizado somente por Deus, no qual ele renova o coração do homem, revivendo ele, trazendo ele à vida. E quando ele traz a vida, ele ouve o Espírito, ele está ouvindo a pregação, o ímpio no caso, né? O morto espiritual. Está ouvindo a pregação, daqui a pouco Deus regenera, ele nasce, ele é regenerado, ele é vivo agora. Então só o vivo pode ouvir a palavra de Deus e agora responder, mas somente através do Espírito Santo de Deus. Por exemplo, em João, próprio Evangelho de João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 63 diz assim, Jesus: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Jesus está dizendo aqui, olha, o Espírito é que vivifica. Então o homem sem Cristo, ele está morto espiritualmente. Então ele não pode, espiritualmente, ele não pode responder ao chamado de Deus, a não ser que o Espírito Santo de Deus regenere, faça ele viver naquela hora, ele é vivo, então somente vivo ele pode responder ao chamado do Evangelho de Cristo Jesus, né? Continuando, em João, Jesus falando o que a Bíblia diz, nos interessa o que a palavra de Deus diz, não é? A palavra de Deus diz. Como eu falei, nossa pregação é mais para as pessoas simples, porque eu também não sou formado em teologia, não tenho muito estudo. Então o importante é que a gente ficar com a palavra de Deus, né? Os teólogos, o que os homens pensam aí é muito bom, mas o que importa é a palavra de Deus. Então, em João capítulo 5, Jesus vai falar, presta atenção que ele está falando de morto e vida. Morto vivifica, morto vivifica. Então o homem está morto. O homem, ele é morto espiritualmente. Ele não pode ir a chegar até Deus se Deus não tocar através do Espírito Santo de Deus. Se Deus não regenerar ou trazer ele à vida, né? Para então ele começar a ouvir, entender e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Então diz aqui, João capítulo 5, versos 21. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos, presta atenção, os mortos, e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Continuando, o verso 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Verso 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai, verso 26, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim Deus também ao Filho ter a vida em si mesmo. Assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, meu irmão, é por isso que a gente precisa pregar o Evangelho puro, o Evangelho simples de Jesus, né? O Evangelho que é aquele Evangelho que não é para agradar. Evangelho que agrada ao homem não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho não é para agradar nem para desagradar. O Evangelho é para falar a verdade, com amor, com sinceridade, né? Sem falta de educação com as pessoas, é lógico, mas falar a verdade do Evangelho. Aliás, a pregação do Evangelho tem que fazer os mortos espirituais, aqueles que vêm sentar a nossa pregação nos domingos, qualquer dia, em qualquer lugar, né? Tem que fazer através da verdade do Evangelho, ele ser humilhado, ele saber que ele é um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e nu. Ele precisa ali do Espírito Santo de Deus, ele precisa aceitar Jesus como Senhor, né? Ele precisa entender a mensagem do Evangelho através do Espírito, o Espírito humilhando ele, pois é isso que o Espírito de Deus nos faz, é humilhar o pecador, para que ele entenda que ele precisa nascer de novo, que ele precisa ali através do Espírito Santo de Deus, a pregação. Por isso que a pregação tem que ser cristocêntrico, o Evangelho, não filosofar nos púlpitos, né? Não filosofia, não que eu sou contra, não, meu irmão, mas filosofia não, é a verdade simples e pura do Evangelho de Cristo Jesus. Evangelho, a boa notícia é Jesus, a boa notícia só vem para Jesus, e você está perdido, né, meu irmão? E que nessa tarde, nesse vídeo,
você possa entender, e você que estiver vendo, você possa entender que você é pecador, você precisa de Jesus para você não ir para o inferno, para o fogo eterno, e que Deus possa, através do Espírito Santo de Deus, te regenerar hoje, para que você possa então ser regenerado e aceitar o Senhor como Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tudo isso aqui no mundo passa, né? Essa riqueza, o homem preso na riqueza. Os evangélicos, uma boa parte, meu irmão, o céu para eles, lá, que céu lá em cima, lá, eles querem viver, os líderes aí, os líderes querem viver na babesca, né? Avião, carro, tudo, que vão pensar em vida eterna, que essa vida deles tão boa aqui, né? Mas presta atenção, todos vão dar conta naquele dia. Você precisa de Jesus, você precisa ser regenerado, e que o Espírito Santo possa trabalhar nessa tarde, na sua vida, na sua alma, jovem, irmão, você que está desviado, volta para Jesus. Jesus te ama, tem jeito sim, Jesus te ama, Jesus te perdoa, o Evangelho é puro, Jesus é justiça, mas Ele é amor também, Ele perdoa. O que nos chega a Deus é a fé, é o arrependimento, a fé. Por exemplo, Efésios, e vamos encerrar. O livro de Efésios diz, capítulo 2, presta atenção que o homem está morto, né? Já pensou se eu sair agora para evangelizar e tem ali alguém velando um corpo, e eu chegar lá perto daquele defunto e começar para ele, está lá no caixão deitado, morto, sem vida, eu começar a pregar para ele: rapaz, aceita Jesus, fulana, jovem, ele morto ali no caixão, aceita Jesus, você precisa de Jesus. O pessoal vai olhar e vai dizer: não tem nexo. O homem está morto, como é que ele vai pregar o Evangelho? Assim é o homem que não é regenerado, ele é morto também, ele é morto pelas coisas, pelas coisas espirituais, ele está morto espiritual. Presta atenção: a primeira morte, a morte espiritual; a segunda, a morte física; e a pior, a morte eterna. Então por isso que todos que nascem, já nascem com a morte espiritual, já é morto espiritual. Então ele precisa reviver, ele precisa ser vivo, e só quem pode fazer isso é o Espírito Santo de Deus. O homem não pode ir se o Espírito não tocar. É por isso que precisa da pregação do Evangelho, não é isso? Né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ela vem, ela não vai primeiro. Deus primeiro regenera, vive o coração, faz viver o coração morto, e ali ele, agora ele começa a entender o pecado, porque ele está morto para as coisas de Deus. Então ele morto, ele não consegue, ele não pode. Isso só vem do Espírito Santo de Deus, e ouvindo a palavra de Deus, não esse falso evangelho, não um evangelho aí filosófico que não leva a nada, mas o evangelho de Cristo. Jesus confronta o pecador, e é isso que o Espírito Santo de Deus faz, e aí regenera ele vivifica, e aí então ele pode agora então possa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não é isso? Como diz também em Hebreus, né? Lá em Hebreus, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Até a fé vem por Deus, é o regenerar, é o trabalhar do Espírito de Deus, né? Efésios 2, versos 1. Presta atenção o que Paulo vai dizendo. Presta atenção que o homem é morto dos seus delitos e pecados. Ele é morto, ele não pode ir a Deus. Ele até ouve Deus, ele fala em Deus, mas ele não pode abrir a porta para a salvação. Depende do Espírito de Deus. Presta atenção. Capítulo 2. E vos ficou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, agora regenerados e salvos, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvo. Aí continua: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou que andássemos nelas agora. Você entendeu? Então, porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós. Isso é o que? Tudo. A fé e a graça. É Deus que vivifica, que faz o homem viver através do Espírito Santo de Deus. E aí ele começa agora a entender. Ele primeiro tem que ser vivificado. Se o homem não for vivificado,
ele não aceita, ele pode até ir lá na frente aceitar Jesus, se emocionado ali, mas ele não vai. Ele não vai, porque é Deus que faz, né? É o agente, é Deus. É Ele que tira o homem morto. E aí, como é que está o homem? Como que a Bíblia diz que o homem está? Romanos capítulo 3. Romanos 3, 10. Olha como que está o homem. Como está escrito. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua trata enganosamente. Peçonha de áspera, de serpente, está debaixo de seus lábios. Cuja boca está cheia de maldição e de amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então o homem está assim, o homem está morto. Mas quando o evangelho de Cristo Jesus é o que está faltando em boa parte das igrejas, o homem hoje está falando só em dinheiro, esquecendo de falar do Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho que regenera. Então por isso, meu irmão, minha irmã, pastor, presbítero, diácono, você que prega a palavra no púlpito, ou em qualquer lugar, em casa, o centro de tudo é Jesus, Evangelho. Evangelho é boa notícia, e boa notícia veio com Cristo Jesus. É Ele que regenera, é Ele que, através da pregação verdadeira do Evangelho, para de falar filosofado no púlpito, pregue a palavra de Deus, a palavra simples, ela nos 66 livros, traga o Evangelho, no Antigo Testamento traga assim, o Evangelho, traga no Antigo Testamento o Evangelho também, põe a Cristo lá dentro, porque é Cristo o centro, é Ele, através do Espírito Santo de Deus, que faz reviver o morto, lá, o homem morto espiritual, aí faz ele reviver, regenera ele, e aí agora ele começa, aí ele vive. Só quem pode fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Não tem vontade do homem, o homem não tem vontade em si mesmo, ele pode até falar, e Deus sentar lá na igreja, mas ele sozinho, ele está morto, ele não vai para Jesus, ele não pode ir, porque se somente ouvindo a palavra de Deus, e Jesus, o Espírito Santo de Deus agora, trazendo ele à vida, regenerando, aí é que agora ele está vivo, ele consegue enxergar, viu que a Bíblia diz, todos estão mortos, peçonha de maldade está debaixo da sua língua, correndo para derramar sangue. É isso que a palavra de Deus diz. E Deus continua te abençoando. Que você possa olhar para Jesus nessa tarde, meu amigo, minha amiga, você que se desviou dos caminhos de Jesus, possa olhar para Jesus, isso aqui tudo passa, a riqueza, a glória desse mundo, a tua juventude também passa. E se você nessa noite, nessa tarde, está ouvindo essa pregação, esse vídeo, que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Deus te abençoe. E Deus possa continuar te abençoando, que você possa ser edificado hoje através da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém?